nós iremos estar entrando na palavra de Deus. E eu quero estar direcionando essa mensagem para a mãe da qual nós estamos junto nessa batalha. Como ela fala, já há 14 anos ela está nessa batalha. E como eu disse para ela e reitero, para que ela possa se consolar o seu coração, porque essa batalha nós já vencemos, e eu vou lhe explicar por que nós já vencemos pela luz da palavra. Então eu quero estar oferecendo e direcionando para todas as mães, para todos os pais que estão enfrentando problemas semelhantes, seja problemas de vício em sua casa, seja problemas de saúde, seja lá qual for o problema. Ora, se até para Lázaro, que tinha morrido há 4 dias, Jesus tem a solução, porque ele não tinha, ele tem a solução. Para o seu caso também, você tem a solução. Mas eu já lhe digo o seguinte, o conforto que nós precisamos, como é o caso que eu oriento a nossa irmã, esse conforto ele vem após você conhecer os seus direitos em Cristo. E isso acontece após você se aplicar na meditação da palavra, ouvindo pregações que traga para você a revelação do reino, a revelação de quem você é no reino, ouvindo os louvores que venham alimentar o seu espírito. Então, na medida que você vai se convencendo que o maior está com você, porque essa é a verdade, o maior está com você do que aquele que está causando mal para você. Então, na medida que você vai entendendo, você vai conformando o seu coração, porque você sabe que não há razão para ter medo. O próprio Deus disse: não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos os que contenderem contra a ti. Então, a razão da minha confiança, da minha fé, e é o que eu digo para vocês, veja só, quando uma pessoa está em Cristo, essa pessoa se torna maior autoridade do que o mal, porque o nome de Jesus está acima de todos os males, de todos os nomes que se nomeia. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma filosofia, isso é uma verdade. Então, sendo assim, aquela pessoa que está em Cristo e tem consciência que ela está em Cristo, ela sabe que ela está autorizada a desmanchar todas as obras do diabo, seja ela qual for. Mas o diabo não pode desmanchar uma única obra daquele que chegou e determinou em nome do Senhor Jesus. É só você olhar para a questão da hierarquia de autoridade aqui em nosso mundo natural. Uma pessoa de um escalão menor na autoridade, ela não pode desmanchar um negócio feito por alguém que está acima dele, por alguém que é superior. Não pode. Então segue o mesmo padrão, o mesmo princípio. O próprio Jesus, ele disse, no caso de Pedro, que é para todos que estão em Cristo: Pedro, eu lhe dei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra é ligado no céu. O que desligar na terra é desligado nos céus. Hebreus 1, leia lá com atenção, medite ali. Hebreus 1 fala que no passado Deus falou de muitas maneiras. Observe, e de todas as maneiras que Deus falou, a partir através dos profetas, a partir através de sonho, Deus nunca falou a partir de Satanás, porque Satanás, ele é o inimigo da humanidade, ele é inimigo de Deus, ele é um ilegal, ele não pode atuar em nosso mundo, não pode atuar em nosso mundo. Então veja, observe, entenda o que eu estou falando, para que você tenha a paz que você precisa. Então, Hebreus 1 afirma que agora, em nossos dias, Deus só fala a partir através do Filho, o qual constitui o herdeiro de todas as coisas, o qual é a imagem visível de Deus. Esse Filho, que foi o primeiro deles, foi Jesus, e agora nós estamos atuando em nome dele, me dirigindo diretamente para aquela mãe. Eu sei, mãe, que você tem enfrentado uma batalha, como você mesmo tem falado, e são 14 anos de luta, então obviamente o seu emocional está abalado, porque a realidade mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. Ou seja, onde abundou o mal, quanto mais você precisa, mais Deus vai te dar, porque ele tem o tudo. Então, eu sei que você tem razão para ficar preocupada, mas veja porque eu lhe afirmo,
que esse caso nós já vencemos. Porque em o nome do Senhor Jesus, eu fui lá amparado pela palavra, eu que sou a maior autoridade do que o diabo, eu que fui autorizado para desmanchar a obra do diabo. Jesus disse, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e eu estou aqui para desmanchar as obras do diabo. Agora, vocês são a luz do mundo, Mateus capítulo 5, verso 14, verso 13 e 14. Então, em o nome do Senhor Jesus, eu impus as minhas mãos, como a palavra diz, e colocar as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. E eu fiz em o nome do Senhor Jesus, eu batizei, como a Bíblia diz. Então, agora, nova criatura ela é. Então, eu desmanchei a obra do diabo. Então, o diabo não pode desmanchar a minha obra, isso me dá segurança. Por quê? Porque eu faço isso há 20 anos. Há 20 anos. Olha, eu já recebi notícias. Eu tenho 3 filhas. 2 do meu casamento já dentro de um padrão onde eu conheci o Senhor Jesus. Essas cresceram, graças a Deus, estão comigo até hoje. Moram tudo ao nosso redor, né? Cresceram, toda a fase da sua vida, casaram. Eu casei as 2. E graças a Deus nunca tivemos problemas de nenhuma espécie, questão relacionada à enfermidade. Só que a minha filha antiga, ela não teve a mesma oportunidade das outras filhas. Hoje nós temos um elo muito forte, mas eu sei que o entendimento dela é diferente. E eu já recebi da minha filha para me orar às pressas, porque ela estava no hospital e estava correndo sério risco de vida. Sabe, quando eu ouvi aquilo, eu lembrei primeiramente, eu consagrei ela e agora recentemente ela aceitou Jesus como Salvador, foi eu que orei por ela. Então eu ignorei aquilo que eu ouvi, porque eu sei que eu posso reverter qualquer situação, eu estou autorizado pelo céu. Eu estou autorizado e eu sei disso. Quando eu digo eu estou autorizado, não é um privilégio meu, não, é todos que estão em Cristo. A diferença é que eu sei disso. Eu sei disso e a minha experiência prática me assegura, me dá esse consolo. Então eu ignoro aquilo e eu digo que vai acontecer. A saúde que você está precisando, eu lhe dou agora. Independente qual seja o problema, em qual área, se normalize agora. E eu digo exatamente, eu lhe dou a vida que é inesgotável. O Espírito de Deus que está em mim, que curou meu corpo, que me deu vida, é o mesmo que está nela. Então eu libero palavra e crio com as minhas palavras. Por quê? A Bíblia diz que nós somos imitadores de Deus. E como foi que Deus criou o universo que hoje existe? Pela fé. Ele encontrou um caos. Mas ele, sabendo que ele era e é o Deus Criador e que todas as leis se submetem àquilo que sai das suas palavras, ele não se preocupou com o caos. Ele disse, haja terra. Ele encontrou as trevas, mas ele não ignorou, ou seja, ele não se preocupou com as trevas. Ele disse, haja luz. Nós não somos imitadores dele. Então, se ele agiu assim, nós devemos agir assim. Mas o que falta na maioria das pessoas? Fé prática, experiência prática. Experiência que eu tenho, voltando para você, mãe. Como eu já coloquei as mãos sobre a sua filha, e eu me tornei o pai espiritual dela, porque ela não tem condições na situação que ela está, de ter a fé dela, então eu amparei ela, assim como Cristo me amparou. Porque a Bíblia diz que eu fui amparado por Deus. Deus me recebeu como filho de adoção. A mesma coisa é esse o papel de um pastor. E eu sou consciente disso. Quando as pessoas vão à igreja, elas são curadas por causa da minha fé. Eu não espero que uma pessoa que está debilitada, eu não espero que uma pessoa que está há 14 anos vá ter a fé a princípio. A gente pede para que ela confesse o Jesus para ficar produzindo testemunho. A gente impõe as mãos, exatamente uma forma da gente estar amparando. Por quê? Porque o diabo ele não tem direitos legais de atuar no meio dos humanos. Não tem. Então, quando ele está atuando em uma pessoa distante, que a pessoa clama a Deus, mas não tem um pai presente, então a pessoa não tem essa consciência de fé, não tem conhecimento de fé, então ele tem uma brecha para que ele continue atuando naquela pessoa, mesmo a pessoa clamando a Deus. Mas quando uma pessoa que conhece, sabe que ele não tem direitos legais, pelo contrário, eu tenho um direito legal, você tem um direito legal,
porque nós estamos no nosso habitat natural. Nem Deus invade a sua vida. Como é que o mal pode invadir? Então, por isso, mãe, é que eu lhe asseguro, não há razão para você se desesperar. É a natureza do mal, querer aparecer, querer, sabe, aproveitando o momento de vulnerabilidade, dizer, olha, a oração do pastor não valeu nada. Quer dizer, na verdade, já tem, eu sinto, e graças a Deus por isso, vocês sabem que vocês viram na oração como o mal estava ali, que se sujeitou, saiu, vocês viram o resultado. Então, passou-se os dias, mas como, na verdade, não é que eu conheço a natureza maligna e eu sabia que ele poderia querer fazer alguma graça, mas ele não pode, tá bom? Olha, eu estou concluindo aqui por causa do nosso horário. Vou fazer uma oração específica para você, mãe, da qual nós estamos nessa batalha junto, e vou mandar especialmente para você. São essas palavras que vão se tornar, é a sua realidade. E estamos chegando ao final do programa. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Amanhã, quinta-feira, né, Cleckson Pastor? Nós estamos aqui. Obrigado a você que esteve conosco, que pediu os nossos louvores. E eu estou indo. Amanhã eu estou de volta, então. Até amanhã, povo de Deus. Tchau, povo de Deus. Tchau, Cleckson Pastor. Tchau.